Magia menstrual. O seu sangue tem poder. Gente, se você não me conhece, eu sou a Dracne, sou astróloga, terapeuta holística, magista, oraculista, sou consultora de magia em estilo também. E aqui eu falo um pouquinho sobre magia, sobre mentalidade, sobre tarô também. Quero trazer alguns conteúdos falando sobre moda, porque a moda também é uma das formas de se fazer manipulação social. E já peço que você deixe desde já o seu like, porque ajuda bastante. Também compartilhe aqui um comentário, pode ser um coraçãozinho preto, uma caveirinha, um caixãozinho, uma rosa vermelha, que eu gosto dessas coisas um pouquinho mais trevosas. E também ajuda você a receber, né, as notificações aqui do canal, porque nem sempre o canal, o YouTube, ele entrega pra você as notificações. E quanto mais você interage com o vídeo, o YouTube vê que você gosta, né, do conteúdo e entrega pra você. E também você ajuda que outras pessoas conheçam esse canal também, que ajuda bastante. Se você deseja uma consulta, se você deseja um atendimento, é só me chamar no WhatsApp. Lembrando que se você tem alguma dúvida sobre algum vídeo, é pra deixar aqui nos comentários, ok? Não é pra me mandar pro WhatsApp. Pelo WhatsApp é só se você quiser fazer um agendamento, contratar algum serviço, encomendar algum produto, ok? Eu sempre leio os comentários e sempre respondo. E eu vou começar também a responder os comentários em vídeos, mas através dos shorts. E se você não me segue lá no Instagram ainda, siga, porque ajuda bastante, mas engaja, não vai fazer mal pra ninguém você engajar lá no Instagram, porque também ajuda outras pessoas a conhecer. E no site você encontra tanto o blog como também o catálogo dos serviços e produtos que eu ofereço. O que é a menstruação, né? Vamos lá voltar para aquelas aulas de ciências, biologia, de 1000 anos atrás. A menstruação é quando o útero ele se prepara para receber uma nova vida. Então, por mais que uma criança ela exista, né? Ela comece a existir com a cruz ali, a junção do óvulo com o espermatozoide, o que alimenta aquela criança é o sangue da menstruação. É através dessa caminha que a menstruação ela cria no útero feminino que vai nutrindo esse serzinho que está crescendo. Então, o sangue de menstruação, ele não é um sangue sujo como a porcaria da Igreja Católica e das religiões monoteístas tentam ensinar para homens e mulheres, certo? É um sangue cheio de nutrientes, é um sangue forte, é um sangue tanto de vida quanto um sangue de morte. Por quê? Porque quando nós, mulheres, não geramos uma nova vida de uma pessoinha ali, o sangue, ele desce através da menstruação, porque o sangue, ele se preparou, né? O nosso útero se prepara para receber uma nova vida, e quando isso não acontece, aquele sangue é expelido através da menstruação. Então, o sangue menstrual, ele não é sujo, certo? Para de sentir nojinho do teu sangue, porque isso é uma criação monoteísta para fazer você, mulher, se sentir uma merda porque você sangra, sendo que, na verdade, você tem o poder dentro de você da vida e da morte, certo? Então te empodera, mulher, deixa de ser trouxa, ok? Agora que eu já vi com o meu amorzinho de todos os vídeos, qual é o poder do sangue menstrual? Já começa aí, um poder de vida, assim como um poder de morte. E o poder do sangue, ele é o equivalente ao poder da nossa energia sexual, porque é uma energia criadora. Então, você pode fazer qualquer tipo de magia quando o assunto é sangue. Tanto magias mais positivas quanto magias mais negativas e destrutivas. E quando você coloca ali, mesmo que seja uma gotinha do seu sangue, é como se você colocasse uma bomba atômica de energia nas magias que você estiver fazendo, sejam elas quais forem. Ah, se você quer fazer uma magia de prosperidade, você vai ali pegar e besuntar o seu sangue na vela, nas moedas, e vai fazer a magia. Existem várias formas de se fazer magia, né? Uma das coisas que você também pode fazer é pegar o seu coletor, ou então pegar o seu AB, por exemplo, e pegar tipo um... Mas sabe aquelas travessas assim de alumínio? Né? Tipo assim, essas travessinhas assim, e aí você pinga aqui, né, o seu sangue, e aí você deixa secar. E aí quando você deixa secar, você raspa, você faz tipo de um pó vermelho, né, que é o pó da lua vermelha, né, o pó da menstruação, e aí depois você pode pegar e colocar nas suas magias, por exemplo. Tá? Aquele pozinho ali também. Então você tá colocando como se fosse uma bomba, né, de magia, uma bomba de energia nas magias que você tá fazendo.
Você pode usar o seu sangue menstrual, por exemplo, para fazer magias de proteção, para fazer magias de defesa, para fazer maldições, para fazer qualquer coisa. Só que o que você tem que entender é que as magias que usam os fluidos, como por exemplo, energia sexual e energia vital, que é o sangue, porque por mais que você não tire da sua veia, é a energia vital, o sangue é a energia vital, você tá colocando ali o seu, né, você tá criando um vínculo muito forte com aquela magia. Então, mulheres, vamos colocar o seguinte, tá? Para algumas pessoas que já estudaram, por exemplo, o voodoo ou hoodoo, né, tem uma coisinha chamada link pessoal. E esse link pessoal pode ser o cabelo, pode ser as unhas, pode ser o pelo, né, algum pelo, pode ser saliva ou algum outro fluido, ou excremento, assim como pode ser o sangue, o sêmen ou a energia sexual, né? E tem uma energia muito forte ali. Então, muitos ocultistas entendem o poder do sangue, e uma coisa assim que eu vou dizer é que mesmo que seja o seu marido, o seu namorado, ou qualquer coisa assim do tipo, não dê o seu sangue, mesmo que seja menstrual, sabe? Cuide do seu sangue como se fosse um ourinho cravejado de diamante, porque muita coisa pode ser feita com o seu sangue. E aí a gente vai entrar na questão do sexo no período menstrual. Quando a gente tá ali em coito com uma outra pessoa, é como se as barreiras das duas pessoas caíssem e elas fossem uma única pessoa. Né? É como se fosse uma única pessoa. Quando você estuda, por exemplo, sobre linguagem corporal, existe um círculo, né, onde você entende assim a questão das distâncias, né? Então, assim, as pessoas que estão muito perto aqui de você são pessoas mais íntimas. Pessoas que a gente não conhece muito, as pessoas elas ficam geralmente a um braço assim de distância, né? Pessoas mais próximas ficam mais perto, pessoas mais não tão conhecidas, não tão íntimas, assim, ficam mais longe. E isso é como se fosse a nossa aura, né? E essa distância, assim, é como se fosse a nossa aura. Então, quanto mais perto a gente tá, né? Dá mais ali um praticamente dentro do outro, que é o que acontece, né? É como se fosse somente uma pessoa. E qualquer coisa lançada no coito tem uma força muito grande, mesmo que a mulher não tenha um orgasmo, que a maioria das mulheres heterossexuais não tem orgasmos. Agora, quando você transa com uma pessoa no seu período menstrual, mesmo que, sei lá, você tá usando ali um tampão ali lá dentro que parece que que você não tá menstruada, não importa. O que importa é a energia, não é só uma questão de líquido, né? Mas a energia, o teu campo, tanto que muitas mulheres, feiticeiras, bruxas e magas, ficam muito mais poderosas quando estão no seu período menstrual. Então a gente fica muito mais sensível, a nossa intuição ela fica muito mais aguçada, as nossas magias, elas fica um negócio assim que é uma loucura. Mesmo que não tenha o contato do sangue com o sêmen, você tem que ter muito, muito, muito cuidado de transar com qualquer pessoa nesse período. Porque não é só uma questão de saúde física, de doenças sexualmente transmissíveis, não é só isso. Mas é como se você fizesse quase que uma amarração, quase que um casamento espiritual quando essas duas energias se ligam. Então, você compartilhar o seu sangue com um cara que muitas vezes te trai, com um cara que não te respeita, com um cara que te suga até não poder mais e diz que é amor e só te dá migalha, amada, você tá se vinculando a essa pessoa e você vai se fuder por muito tempo por conta disso. Não significa que não pode ser feita uma limpeza depois, né? Tem um outro ponto também. O poder da mulher, né? São 3 pontos do poder da mulher, que é a glândula pineal, né? Que fica aqui na coisa da mesa, chega aqui também, né? No frontal, o cardíaco e o útero. Então, por que também existe essa palhaçada, essa crença desgraçada dessa sociedade machista e patriarcal e misógina e podre que a gente vive, onde o cara que é pegador, ele é o fodão e a mulher que come vários caras, ela é a vagabunda. Porque quando o cara, ele transa com várias mulheres, né, ele entra em contato com o útero da mulher. Por mais que ele tenha uma rola minúscula, ele entra em contato com a intimidade da mulher, com o útero da mulher. Então, geralmente o que acontece? Poucas mulheres heterossexuais têm orgasmos. Então, ele pega um pouquinho do poder da mulher através do coito sexual e se empodera. Então, assim, uma outra coisa também, né? Porque e é uma coisa que você precisa mudar isso, independente do que a sociedade diga, porque a sociedade fala muita merda.
Não é o homem que come a mulher. Eu acho isso uma coisa de extrema vulgaridade. E olha que eu não sou bagaceira, mas eu sei que eu sou desbocada. Eu acho isso de uma extrema vulgaridade, assim, de gente muito baixa que fala isso e que repete isso. Principalmente quando você estuda Tantra, e olha que eu nem estudo tanto, eu comecei a estudar e tive que pausar por conta de outros estudos. Você entende que, através do tantrismo, que é uma vertente super feminina e que o homem entende o poder da mulher e não subjuga a mulher que nem as outras vertentes aí da sociedade, eles veem a mulher como sexo predominante, né, como sexo forte. E o que acontece? Quem é que come quem? Né? Se a gente for por essa baixeza, quem é que come quem? Quem come é a mulher. O fato de um cara penetrar uma rola murcha na vagina de uma mulher não faz com que ele esteja comendo esta mulher. É a mesma coisa você colocar uma linguiça na boca, é a mesma coisa você colocar uma banana na boca. Quem é que tá comendo quem? É a banana que tá comendo a tua boca? Não, é a tua boca que tá comendo a banana. Então é uma analogia, assim, bem simples pra essa coisa estúpida que a gente ouve e que as pessoas repetem. O pior não são os caras repetirem isso, o pior são mulheres repetindo isso. Então, amadas, pelo amor da deusa, vão estudar. Vão deixar de se colocar nessa posição podre. Né? Você quer transar com quem você quiser, você faça isso. Mas saiba se proteger, saiba proteger o seu útero, pra você não ficar compartilhando o seu poder com qualquer filha da puta jaguara por aí. Então, eu não vou fazer aqui um discurso puritano, até porque isso não convém, né? Mas a mulher, ela ser um sexo livre, a mulher, ela ter contato com a sua sexualidade, não tem nada a ver com a mulher ser vulgar ou desrespeitar o próprio corpo dela e o próprio sagrado dela. Se você quiser, por exemplo, comer vários por aí, né, ser a comedora, vá lá e faça, mas tenha os seus cuidados espirituais e energéticos. Né? Então, assim, o útero, como ele é um dos pontos de poder da mulher, tudo que nós já vivenciamos em relacionamentos, incluindo da nossa ancestralidade, incluindo antes mesmo da gente nascer, está registrado no nosso útero. Relacionamentos abusivos, relação com mãe, relação com pai, relação com parente, né? Questões ancestrais, tudo isso fica guardado ali no útero. Por isso que muitas mulheres sentem muitas cólicas também no período menstrual. Né? Porque sofreram diversos tipos de abusos e agressões, e esses abusos e agressões não é somente violência física ou violência sexual. Então fazer uma limpeza uterina periodicamente ajuda muito. Fazer exercícios uterinos periodicamente ajuda muito. Esses exercícios, eles são exercícios energéticos. No cronograma ainda desse mês tem eu vou falar sobre vaporização uterina. E vou falar também sobre uma outra questão ali do sagrado feminino, para incluir o sagrado feminino no dia a dia. Mas banho de assento, vaporização uterina, né, meditação com útero. Então, outra coisa também que você pode fazer, por exemplo, é você ter essas eggs aqui, ó. Ter essas eggzinhas. Né? Essa outra egg aqui também, por exemplo, ela é de quartzo rosa. E aí o que você faz com essa egg? Você introduz essa egg na sua vagina. Né? E cada egg dessa, né, por exemplo, a primeira que eu mostrei pra vocês era obsidiana, aí tem a de quartzo rosa. Cada uma delas tem um significado, tem um trabalho, tem uma função, tá? Então, a obsidiana negra, fazendo, por exemplo, tratamento de 21, 30 dias ou mais tempo com a egg vermelha, com a egg de obsidiana, é um trabalho bem sombrio realmente, no sentido de você ver a sua sombra, você entrar em contato com a sua sombra, pra você curar as suas sombras. Só que, se você, por exemplo, usar uma obsidiana, ou usar qualquer egg, não importa qual for a egg, e você transar com uma pessoa, você vai ter que descartar, né? Você perdeu. E essas eggzinhas, elas são bem caras, tá? Então, assim, elas não são baratinhas, tá? Então, também é uma outra forma, né? Então, quanto mais você trabalha as suas questões uterinas também, mais você cura o seu sagrado feminino, consequentemente também você vai curar o seu sagrado masculino, porque as mulheres, assim como os homens, têm ambos sagrados, tanto o sagrado feminino quanto o sagrado masculino, e os dois têm que viver em harmonia, em equilíbrio, certo? Você faz as pazes com o seu útero, sabe? Então, assim, não vai interferir muito, se não está em paz com o seu útero, né, você usar o sangue menstrual pra fazer as suas magias, que você pode fazer com qualquer finalidade. Mas por que eu quis trazer também este ponto? Porque
Quanto mais você trabalha as suas questões uterinas, ancestrais, de relacionamento, de coisas que ficaram registradas no seu útero, menos cólica você tem. Até que chega um determinado momento que você não tem mais cólica. Dificilmente você tem cólica. E eu falo isso porque eu era uma pessoa que eu sangrava 7 dias. Eu realmente, assim, eu sangrava 7 dias. Já teve momentos que eu fiquei com anemia pela questão do meu sangramento, e eu sentia cólicas horríveis, assim, parecia que eu tava recebendo uma facada no meu útero. E não era só antes, mas era depois, e enfim, né, hoje eu sinto outras coisas, mas eu não sinto mais cólica, por exemplo, né. Geralmente eu sinto ali um desconfortinho, assim, muito sutil mesmo, muito sutil. Geralmente eu sinto cheiro de sangue, mesmo sem descer, mesmo sem ter descido, eu sinto cheiro de sangue. E aí eu sei que eu geralmente menstruo, por exemplo, na lua cheia, ou então na lua minguante. Eu sinto ali, cara, é um negócio assim muito louco, assim. Então por isso que eu digo pra você, sabe, quando você faz as pazes com o seu útero, quando você faz as pazes com a sua menstruação, a tua vida muda, sabe, a tua vida muda. E principalmente, assim, parar de ver o sangue como algo sujo, que foi uma coisa vendida pra você e que você não teve nem, tipo, só enfiaram pra você, só jogaram pra você, pra que você aceitasse e acreditasse nisso, faz com que você pare de se sentir suja, ou faz com que você pare de se sentir menos por menstruar. Então, assim, buscar o sagrado feminino, buscar esse contato com o seu útero. Ah, mas como é que eu faço, por exemplo, uma meditação uterina? Você vai fazer o quê, né? Você pode, por exemplo, acender uma vela branca, acender, por exemplo, uma vela vermelha, e você não precisa estar menstruada pra isso. E aí você vai colocar suas mãos assim, certo? Nessa posição assim, em cima do seu útero. Você pode colocar um mantra, tem um mantra muito bonito de energia feminina no YouTube. É bem forte, assim. Pode colocar um incenso de rosas, de uma da noite, outros também, enfim. Depende, né, dos aromas que você gosta. E aí você conversa com o seu útero. Conversa realmente. Você diz assim, útero, o que tu quer me falar? Né? O que tu tá guardando? A gente precisa soltar. Né? O que tu vem carregando? E aí você vai perceber que coisas vão vir pra você. Né? Sentimentos, pensamentos, lembranças, coisas. E aí, o que você pode fazer também? Você pode visualizar uma luz branca, limpando e purificando todas essas energias. Assim como pessoas que você se relacionou, pode vir. Né? E aí você não vai estar sentindo no seu útero, você pode sentir também no seu plexo, você pode também sentir no seu cardíaco. E aí você visualiza o quê? Uma luz branca limpando, purificando, assim como uma tesoura para cortar aquela ligação ali. Então, tem pessoas que são tão podres, né, que a gente transa assim com umas pessoas assim que misericórdia às vezes, sabe? Quem nunca, né? E isso aí não é uma coisa assim aleatória, às vezes é o teu próprio namorado, às vezes é o teu próprio marido, assim, mas tu tem um dedo tão podre pra macho, que misericórdia. Que assim, às vezes tu tem que limpar com um enxofre, fazer um banho de assento, fazer uma vaporização com enxofre pra tirar aquela coisa ruim que ficou, tá? Então assim, tem as suas vidas, mas comecem a ver de uma forma um pouquinho diferente. Isso aqui não é um pensamento conservador, isso aqui não é nada disso, não sou puritana, nunca fui, não quero ser. Se algum dia eu for, vocês me deem um tiro na cara, mas assim, é uma questão de você cuidar da sua energia. Tá? Porque o coito, ele não é só uma coisa física. Se você trabalha, por exemplo, magia sexual e você sabe, né, selar, blindar o seu útero, o seu corpo, para evitar certas coisas, ótimo. Agora, se você não tem esses cuidados, você primeiro deve procurar para depois se aventurar por aí. Né? Porque se você quiser, por exemplo, vampirizar através do ato sexual, ser uma sucubus gostosa, maravilhosa, empoderada, seja, mas tenha cuidado com esses pontos, porque muitas vezes nós, mulheres, acabamos acolhendo certas energias de certas criaturas que você só tá se ferrando por conta de pessoas que você ficou lá atrás, que tipo assim, não fudeu só a tua cabeça, sabe? Fudeu muito mais, tá? Então, tenham cuidado, tenham bom senso, tenham sabedoria, usem a magia do sangue menstrual de vocês para qualquer finalidade, para qualquer coisa que vocês queiram, mas tenham cuidado com isso. Tá? E se vocês quiserem que eu faça um vídeo específico falando sobre magia sexual para mulheres, que eu já fiz um vídeo falando sobre isso, mas o YouTube me tirou meu outro canal, você deixa aqui nos comentários, tá? Que daí eu pego e faço um vídeo específico para isso e vai ser um vídeo extra, tá? E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!